Excuse me. So far we've been looking at exploring this idea of a three-dimensional gospel. Então, até agora nós começamos e exploramos essa ideia do evangelho tridimensional. Sort of as a way to review, we've looked at the elements that consist of the word, power, and lifestyle. Então, como uma revisão somente para relembrar, nós vimos os elementos que consistem em palavra, poder e estilo de vida. We've looked at these two elements in the last session on word and power. Na última sessão, nós nos concentramos nos dois elementos palavra e poder. We looked at 5 simple concepts of the gospel. Nós olhamos para os 5 conceitos simples do evangelho. God's love, O amor de Deus, that he loved the world, so he gave his only begotten son. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Our human problem, that all have sinned and are separated from God. O nosso problema humano que é que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de The Deus. penalty of that, the wages of sin are death. A pena para esse problema, que é o salário do pecado, é a morte. God's great provision for us. A grande provisão de Deus para nós, That while we were still sinners, Christ died for us. que enquanto éramos pecadores, Ele morreu por nós. And the response that we have to the gospel is to repent and turn to God. E a resposta que nós temos que dar ao Evangelho é arrependermos e nos convertermos a Deus. So we can have our sins forgiven and also find the refreshment that comes from the Holy Spirit. Para que nós tenhamos os nossos pecados perdoados e também achemos o refrigério que vem do Espírito Santo. We looked at the power of the Spirit, Nós olhamos também para o poder do Espírito, how the Holy Spirit manifests God's presence and power. como o Espírito Santo manifesta a presença e o poder de Deus. The Holy Spirit empowers and guides believers for evangelism. O Espírito Santo capacita e guia os crentes para o evangelismo. And the Holy Spirit also prepares, convicts, and changes hearts. O Espírito Santo prepara, convence e transforma corações. So we recognize that being guided by the Holy Spirit is key Então, for effective evangelism. reconhecemos que ser guiados pelo Espírito Santo é a chave para o evangelismo efetivo. So now we want to look at this third dimension of the gospel, the idea of lifestyle. Agora nós vamos dar uma olhada nessa terceira dimensão do evangelho, o estilo de vida. There are at least 3 ways here that we've identified as, 4 ways that our lifestyle expresses the gospel. Existem pelo menos 4 maneiras pelas quais o nosso estilo de vida expressa o evangelho. The first is our time. O primeiro é o nosso tempo. Our time expresses the O gospel. nosso tempo expressa o evangelho. The idea is that we need to be available to spend time with lost people if we're going to lead them to Christ. A verdade é que nós precisamos ter tempo disponível para passar com pessoas perdidas, para que nós mostremos a esperança a elas e possamos guiá-las até Cristo. I mean, this is a choice we need to make. Essa é uma escolha que nós temos que fazer. It's almost like you have to put it on your calendar. É quase que como você tendo que colocar no seu calendário, That you're willing to have space open. que você está aberto ou desejoso de ter um espaço aberto, Or that we're strategic with people ou que seja estratégico com so pessoas, that we can lead them to Christ. para que nós possamos guiá-las ou liderá-las a Cristo. In John 1:14, Em João 1,14, it says, "The Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." Em João 1,14 diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." You think of how incredible this is. Você pensa em como inacreditável isso é. That Jesus would leave the glory of heaven Que Jesus deixaria a glória do céu and become flesh. e se tornou carne. And the idea of dwelling among us. E a ideia de habitar entre nós. It's one thing to come into this world. É uma coisa vir a esse mundo, It's another thing to integrate with this world. e a outra coisa é integrar-se com esse mundo. And Jesus came and he integrated with people that even the religious folks weren't willing to integrate with. E ele veio e se integrou com pessoas que até mesmo os religiosos não estavam dispostos a fazê-lo. But as we spend time with people,
Mas conforme nós passamos tempo com as pessoas, we can build and earn trust. nós podemos construir e conquistar a confiança delas, Will also allow us to have ministry opportunities. o que também vai nos permitir ter oportunidades de ministrar na vida delas. Jesus used this incarnational ministry as his model. Jesus usou esse ministério de encarnação como o seu modelo. I mean, Jesus identified or dwelt with the lost. Jesus, ele habitou com os perdidos. He spent time with those who needed the gospel. Ele passou tempo com aqueles que precisavam do evangelho. You have a sort of a point to ponder here. Nós temos aqui um ponto a ponderar. It says the best way to find time for evangelistical outreach is to schedule it on your calendar. Diz, a melhor maneira de encontrar tempo para evangelismo é agendá-lo no seu calendário. And then allow the Lord to show you whom you need to spend time with. E deixe que Deus mostre a você com quem você deve passar tempo. Maybe it's an appointment for coffee Talvez seja um momento de café, or a visit to someone's house ou visitar a casa de alguém, or a call on the phone ou talvez uma chamada por telefone, or a small text or some message that you send. ou um pequeno texto, algum tipo de mensagem que você manda. But we need to be involved in people's lives Mas nós precisamos estar envolvidos nas vidas das if we pessoas. expect to be able to reach them for Se the Lord. nós temos a esperança de poder alcançá-los para o Senhor. So our time expresses the O gospel. nosso tempo, então, mostra o Evangelho. Our love expressa. also expresses the O gospel. nosso amor também expressa o Evangelho. Jesus said that the greatest commandment is to love God with all of our being and to love our neighbor as ourselves. Jesus disse que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas ou com todo o nosso ser e também o nosso próximo. So first of all, we need to be cleansed. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ser limpos. We need to receive the love of God. Nós precisamos receber o amor de Deus. Because it's the fullness of God's love within us gives us the compassion and mercy to reach the lost. Porque a compleição do amor de Deus na nossa vida nos dá compaixão para alcançar aqueles que estão perdidos. So really what it is allowing the love of God to flow out from us Então, realmente o que diz respeito a deixar que o amor de Deus flua por nós, através de nós, toward hurting people that God puts in our path. na direção de pessoas feridas que Deus coloca no nosso caminho. There's some good questions that we need to ponder concerning God's love. Então, existem algumas boas perguntas que nós podemos ponderar sobre o amor de Deus. You know, as you think about this, you say, first of all, am I currently experiencing a deep sense of God's love in my life? A pergunta, em primeiro lugar, atualmente eu estou experimentando um profundo senso do amor de Deus na minha vida. Give this some personal reflection as we're working through this course. Pense nisso pessoalmente enquanto nós estamos trabalhando nesse curso. Ask yourself, has my love relationship with God diminished somewhat? Pergunte para você mesmo, o meu relacionamento de amor com Deus diminuiu de alguma forma? Sometimes as ministers we get so caught up with what we have to do Às vezes, como ministros, nós pegamos tão presos àquilo que nós precisamos fazer, that we can actually forget where we get the power for our work from. que às vezes nós nos esquecemos de onde nós temos o poder para trabalhar. Because if I can understand the deep sense of God's love for my life, Porque se eu entender e tiver um sentido, uma visão profunda do amor de Deus pela minha vida, then I can also love and have compassion for those that are lost. então eu posso ter amor e compaixão por aqueles que estão perdidos. And maybe that's a prayer or a decision we have to think about. E talvez essa seja uma oração ou uma decisão que nós tenhamos que tomar. Do I need to rekindle my love for God? Será que eu tenho que reacender o meu amor por Deus? And as I'm rekindling my relationship with God, do I need to rekindle my relationship and love for the lost? E conforme eu reacendo esse meu amor por Deus, será que eu tenho que reacender a minha compaixão pelo perdido? We all must take time for intimate prayer. Todos nós temos que tomar um tempo para oração íntima. Allow God to impart His love to us Permitir que Deus coloque ou mostre o seu amor por nós, so that we can impart it to others. para que nós possamos mostrar e compartilhar esse amor com outros. God needs to melt our hearts toward the lost. Deus precisa derreter o nosso coração para com os perdidos. You know, for some years now,
sabe, por alguns anos agora. I've had my grandmother living in my house. Eu tive a minha avó morando na minha casa. And so she just passed 2 months ago Ela faleceu 2 meses atrás. at 102 years old. Ela tinha 102 anos. But since about 2000 and almost 5 years ago, so 2013, Então, desde 2013, she had fallen, and so I would need to monitor her during the night, and stay home in the mornings until my mom would come to care for her. então, em 2013 ela caiu e dali eu tive que me manter em casa pela manhã e monitorá-la à noite até que minha mãe viesse e cuidasse dela durante o dia. So many years ago, I started a habit of reading the Bible through each year. Há muitos anos atrás eu comecei um hábito de ler a Bíblia o ano todo. But I also, in 2013, began a new habit Mas também em 2013 eu comecei um novo hábito of writing a devotion each day based on something that I was reading. em escrever uma devocional todos os dias baseado naquilo que eu estava lendo. And I used it as a means to be able to publish on Facebook E eu usei isso como um meio de publicar no Facebook this devotional thought. esse pensamento devocional. What I was allowing God to do was do something in my life to draw close to Him. O que eu estava fazendo era permitindo que Deus fizesse algo na minha vida para que eu fosse atraído mais próximo a Ele. And using the lessons from my everyday life as a means to be able to either encourage or reach out to people that either knew the Lord or needed to know the Lord. E o que Ele estava encorajando a minha vida, e eu usei esse meio também para publicar, encorajar vidas e fazer com que pessoas que conhecem e não conhecem a Cristo talvez serem atraídas a Ele. 2 years ago, I took one of those year's devotions and published it in a book. 2 anos atrás eu peguei um ano de publicações e publiquei um livro. I'm now in the process of editing another year's devotions for another book. E agora eu estou no processo de editar outras devocionais para um outro livro. But the point I want to get at is that from our own intimate prayer, Mas o ponto que eu quero chegar é que da nossa própria oração íntima, from our own relationship with the Lord, da nossa própria relacionamento com Deus, God can give us something to impart to others. Deus pode nos dar algo para compartilhar com outros. We need to let God melt our hearts toward the lost. Nós precisamos deixar que Deus derreta o nosso coração com relação ao perdido. And if we have things like unforgiveness in our own heart, E se nós temos algo como falta de perdão no nosso coração, it often blocks us and prevents us from loving other people. isso nos bloqueia e nos prevê ou não nos deixa amar outras pessoas. And I know that ministers are not immune to this. E eu sei que ministros não estão imunes a isso. There are many times that you can be disappointed or people can hurt you. Tem muitas vezes que você pode ficar desapontado ou pessoas machucarem você. But I recommend that you ask God to help you forgive those who have hurt you. Mas eu recomendo que você peça a Deus que o ajude a perdoar aqueles que têm lhe machucado. No matter how painful that might be for you. Não importa quão doloroso isso possa parecer para você. Because this unforgiveness can be a block that prevents us from loving others. Porque a falta de perdão pode ser um bloqueio para que não ajuda que nós amemos a outro. And God asks us to do this, E Deus nos pede que nós façamos to isso forgive others. para perdoar outros. In fact, our own forgiveness, De fato, o nosso próprio perdão it hinges on the fact that we're willing to forgive. Não permite com que nós possamos perdoar. And so I just, kind of pausing here for a moment. Eu quero pausar aqui por um instante. Because if there's something where you don't sense today, Porque se há algo que você não sente hoje, that somehow you know that your love for God is diminished, que de alguma forma você sente que o seu amor por Deus diminuiu, I'm asking you to rekindle that love. eu estou pedindo para você reacender esse amor. Because as you rekindle that love for the Lord, Porque conforme você reacende o seu amor pelo Senhor, He'll also help you to rekindle your love for the lost. isso também vai ajudá-lo a reacender o seu amor pelo perdido. So our lifestyle expresses the gospel through our time, Então, o nosso estilo de vida mostra expressa o It nosso also- amor pelo it Evangelho. also does through our love. Faz também pelo
amor. The third area is our character expressed A in the gospel. terceira área é que o nosso caráter também expressa o evangelho. Our character must be consistent with the message that we're communicating. O nosso caráter tem que ser consistente com a mensagem que nós estamos comunicando. Our actions either confirm or they contradict our spoken words. As nossas ações confirmam ou atrapalham aquilo que nós estamos comunicando. If we teach our kids, do as I say, not as I do, Se nós ensinarmos os nossos filhos, faça o que eu falo e não o que eu faço, they're not going to very much follow that kind eles of rule. não vão seguir muito bem esse tipo de regra. In fact, our kids learn more by what they see than what they hear. Na verdade, os nossos filhos aprendem muito mais pelo que eles veem do que pelo que eles ouvem. But it's the same thing when we're trying to communicate the gospel. Mas é a mesma coisa quando nós estamos tentando comunicar o evangelho. People are looking for answers from others that they can respect. Pessoas estão procurando respostas de outros a quem eles respeitam. If you were trying to get some financial counseling, Se você está tentando, por exemplo, ter um aconselhamento financeiro, you probably wouldn't go to somebody that couldn't pay his bills você provavelmente não vai procurar aquele que não pode pagar as suas contas, or was going bankrupt. que está, por exemplo, falido. But when we're trying to communicate the gospel, Quando nós estamos tentando comunicar o evangelho, if we're saying we're going to have the forgiveness of sins, se nós estamos falando que vamos ter os pecados perdoados, that we would have a blessed life, que nós teremos uma vida abençoada, but if we're demonstrating unforgiveness and bitterness in our life, mas se nós estamos demonstrando falta de perdão e amargura na nossa vida, how does that reflect God's character? como que isso reflete o caráter de Deus? If we do in fact reflect God's character Se na verdade nós refletimos o amor de Deus, and o caráter de Deus, walk in His principles, e se nós andamos nos seus princípios, then people will be attracted to the message. então as pessoas serão atraídas pela mensagem. We all shy away from people that are hypocritical. Todos nós nos afastamos de pessoas que são hipócritas. And so if our lives contradict godly character, E se a nossa vida contradiz o caráter de Deus, they will see us as being hypocrites. as pessoas nos verão como hipócritas. And either they're going to think the gospel message is not true, E eles vão, de uma das duas, pensar que a mensagem do Evangelho não é verdadeira, or they might decide that it's not relative for them. ou relevant talvez eles vão pensar que não seja relevante a eles. So there's a point of reflection here. Então, aqui há um ponto de reflexão. We want to ask ourselves this question. Nós precisamos nos perguntar essa pergunta. Are there any character issues that you think might affect your Christian witness? Existe qualquer problema de caráter que possa afetar seu testemunho cristão? This is something between you and the Lord. Esse é um negócio entre você e Deus. But it's good to take some time of reflection. Mas é bom que você tire um tempo para a You reflexão. also might want to say, are there any specific areas of my life that need to be changed? Também podemos talvez perguntar, será que existe alguma área específica da nossa vida que precisa ser mudada? So we express the gospel through our time, Então nós expressamos o evangelho através do tempo, through our degree of love, através do nosso grau de amor, the example of our character. o exemplo do nosso caráter. And the fourth area is unity. E a quarta área é a unidade. It's interesting when you read the prayer of Jesus in John 17. É interessante quando nós vemos a oração de Jesus em João 17. He made it clear that unity was essential for the world to know that Jesus was sent by the Father. Ele deixou bem claro que a unidade é essencial para o evangelismo mundial. You see it in that prayer, Você vê nessa oração 4 different requests that Jesus made. 4 pedidos diferentes que Jesus faz. All of these in John 17. Em todos eles em João 14. In the first request in verse 11, No primeiro é no verso 11. that they may be one as we are one. Para que sejam um assim como nós. Jesus is praying for his disciples Jesus está orando pelos seus discípulos. and for all of those that would follow him after. Por todos aqueles que o seguiriam depois. He says in verse 21, Ele fala no versículo 21. that all of them may be one. Que todos sejam um. In verse 22, Versículo 22. that they may be one as we are one. Para que sejam um como nós somos um. And in verse 23,
Verso 23. May they be brought to complete unity. Para que eles sejam perfeitos em unidade. I want you to think a little bit about what the world sees in the church. Eu quero que você pense um pouquinho sobre o que o mundo vê na igreja. If the world sees division, Se o mundo vê divisão, if the world sees brother fighting against brother, se o mundo vê irmão brigando contra they're irmão, not seeing the kind of unity that Jesus spoke of. eles não estão vendo o tipo da unidade que Jesus falou a And there's a respeito. reason that he spoke about E unity. tem uma razão pela qual ele falou sobre. It says in John Unidade. 17:21 Fala em João 17:21, that the world may believe you sent me. para que o mundo creia que tu me enviaste. In verse 23, No versículo 23, let the world know that you sent me. para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Jesus is equating unity among Christian brothers and sisters Jesus está fazendo uma equação de unidade entre irmãos e irmãs with a powerful witness for the world to know that Jesus is the true Messiah. testemunho poderoso de que o mundo saiba que Jesus é o verdadeiro Messias. You read in the scriptures the multiple positive results of unity. Você vê nas escrituras os resultados positivos múltiplos da unidade. For instance, you have multiplied spiritual power if we're working together. Por exemplo, nós temos um poder multiplicado se nós estivermos trabalhando juntos. Or a stronger witness that we have because we're working together. Ou um testemunho mais forte porque nós estamos trabalhando juntos. And that overcomes cultural, doctrinal, social, and political differences. E conforme nós temos diferenças doutrinárias, políticas e culturais, There's a shared workload. precisamos ter um amor compartilhado. So it's not like we're having to duplicate each other's efforts. Não é como se nós tivéssemos que duplicar o esforço de uns dos outros. And there's also harmony and joy when you're working together in unity. E tem também como as pessoas têm o prazer de ver como nós trabalhamos em unidade. But when we see disunity, Mas quando nós vemos desunidade ou it desunião, produces a negative results. isso produz um resultado negativo. You almost can't find a difference between what Christianity and the world system is. Você quase não pode ver a distinção, a diferença entre cristianismo e o sistema do mundo. Because you see, there's a contradiction of words and actions. Porque há uma contradição entre palavras e ações. There's confusion and conflicting messages. Há uma mensagem confusa e conflitante. And we lose sight of the gospel relevance or the need for Christ. E nós perdemos a visão da relevância do evangelho ou a necessidade por Cristo. I believe this area of unity Eu acredito que essa área da unidade among the body of Christ entre o corpo de Cristo can be sometimes one of the biggest factors in releasing a worldwide end-time harvest. pode muito bem ser o maior fator para liberar a colheita mundial do fim dos tempos. Instead of fighting for our own turf, Ao invés de lutar por nós mesmos, we should be about building the kingdom, nós precisaríamos estar construindo o reino, where we can respect one another. onde podemos respeitar uns aos outros. And where we have differences, we ought to be trying to work through them E a despeito de termos diferenças, nós precisamos trabalhar por elas, através delas. rather than putting that display of differences before the world. Ao invés de colocar as nossas diferenças e apresentá-las ao mundo. God wants us to show unity Deus quer que nós mostremos unidade, because there's a great benefit. porque há um grande benefício. Not only will we be able to work together, Não somente estaremos aptos a trabalhar juntos, but it's part of the demonstration of lifestyle that He's calling us to be effective as witnesses for Him. mas é parte da demonstração do estilo de vida que Ele nos chama para viver para Ele. So we're so far been looking at this three-dimensional gospel. Então até agora nós olhamos esse evangelho tridimensional. Each one of these has equal in value. Todos eles têm igualdade em valor. We're not saying that one should be raised at a higher level than others. Nós não estamos dizendo que um deveria estar acima do outro. The word and the power and the lifestyle work together
A palavra, o poder e o estilo de vida trabalham juntos. Each one of them working together to bring people to Christ. Cada um deles trabalha juntos para trazer pessoas a Cristo. And so we need to develop our awareness and sensitivity to each gospel dimension. Então nós precisamos trazer o conhecimento, a atenção para essa dimensão do Evangelho. And you can't just put it all into a box in some kind of a special formula. Nós não podemos colocar os três numa caixa, numa fórmula especial. There's different times and order changes. It can be in different sequence. Tem tempo e ordem que pode ser mudado de acordo com a questão, com o tempo. All of these areas need to be fully expressed. Mas todas essas áreas precisam ser expressadas completamente ou totalmente. Before we move on to the next unit, Antes de movermos na próxima unidade, I want to just ask you to consider your own commitment here eu quero que você considere o seu próprio comprometimento aqui. in these 4 different areas of lifestyle. Nessas 4 áreas do estilo de vida. Ask yourself, and I know that for all of us, our time seems to be at a premium. Pergunte a si mesmo, e parece que para todos nós o tempo parece ser um premium, né? But what can change in your time? What change needs to happen Quais são as mudanças que precisam acontecer no seu tempo so there can be more time for reaching the lost? para que haja mais tempo para alcançar o perdido? Give some thought to this. Pense um pouquinho sobre isso. What is the one area of your life Qual é uma área da sua vida maybe that needs to change? que talvez precise ser mudada? Is it in the area of prayer? Talvez seja na área da oração. Is it in the area of your own study? Talvez seja na área do seu próprio estudo. Is it how you express yourself? Será que seria como você expressa a si mesmo? Is it in your schedule? Será que é a sua agenda? Is there some kind of place where you can get involved in so that you can have a better opportunity to reach others? Será que seria algum lugar que você tenha que se envolver para que você tenha a melhor oportunidade? The second area of commitment is your love. A segunda área de comprometimento é o seu amor. How can you sustain a continual sense of God's love in your life? Como que você pode sustentar um sentido contínuo do amor de Deus na sua vida? And also a sense of God's love for the lost. E também um sentido do amor de Deus pelo perdido. Is there a need for you to rekindle your life with the Lord? Será que existe uma necessidade de você reacender o seu amor com o Senhor? Is there some area of unforgiveness that needs to be released? Será que tem alguma área de falta de perdão que precisa ser liberada? Is there some level of pride maybe that needs to be done away with? Será que tem alguma área de orgulho que precisa ser lidada? Is there maybe some distraction that you need to deal with in your life? Será que tem alguma distração que você precisa lidar com a sua vida? But how can you cultivate this love for Jesus? Mas como você pode cultivar esse amor por Jesus? The third area is your character. A terceira área é o caráter. Are you willing to be accountable to someone about your character? Você está pronto para compartilhar com alguém ou estar prestando contas a alguém sobre o seu caráter? And if you are willing to be accountable, is there someone you can be accountable with? E se você está pronto ou desejoso de prestar contas, tem alguém que você queira prestar contas? Who might that be in your life? Quem seria essa pessoa na sua vida? Maybe it's something that you need to approach someone that you can ask them to help you in that area. Talvez seja alguém que você tem que se aproximar e pedir ajuda naquela área. Someone that can either be a peer or a mentor for you. Alguém que possa ser talvez um parceiro ou um mentor para você. The fourth area is unity. A quarta área é a unidade. What is happening in your community O que está acontecendo na sua comunidade that you can foster unity among the Christian leaders and churches? que você pode trazer a unidade
entre os cristãos, os líderes cristãos e a igreja. I know in our community we have a weekly pastor's prayer. Eu sei que na nossa comunidade nós temos, aqui na nossa igreja nós temos uma oração de pastores toda semana. And it's mostly for dialogue and for just some talking with one another. E é basicamente um tempo que nós temos de diálogo, conversa uns com os outros. We can share some of the hopes and dreams we have. Nós podemos compartilhar algumas esperanças e sonhos que nós temos. We can counsel over some different problems. Nós podemos nos aconselhar sobre algum problema que nós estejamos passando. We can pray for one another. Nós podemos orar uns pelos outros. And then when there's opportunity, E depois, quando temos oportunidade, there's a place where we can support and help one another. existe um lugar que nós podemos dar suporte e ajudar uns aos outros. At times when our churches can work together to meet a particular need in the community. Em algumas vezes nossas igrejas trabalham juntos para cumprir ou fazer trabalhar numa necessidade comum na cidade. So maybe you can ask yourself, what are you doing in your community? Talvez nós possamos você possa perguntar para você o que nós podemos fazer na comunidade. That's helping to foster this unity. Que nós possamos, que possa ajudar a nós termos essa unidade. How do you talk about other leaders and churches in the context of your church? Como que nós falamos sobre outros líderes e igrejas no contexto da sua igreja? You know, are we showing others respect? Nós estamos mostrando respeito aos outros. If there's some pastor's prayers, that's something that maybe you can participate in. Se há uma oração de pastores, será que é algo que você possa participar? The ways that we can show greater unity among the body of Christ. Meios que nós possamos mostrar a unidade no corpo de Cristo. Give some thought to these areas. Pense um pouquinho sobre essas áreas, Because our lifestyle, porque o nosso estilo de vida, whether it's the way we express our love, seja ele como nós expressamos o nosso amor, our time, nosso tempo, our character, nosso caráter and also the unity, e também a unidade, has a effect tem um efeito on our ability to present the gospel message. na nossa habilidade de apresentar a mensagem do And Evangelho. the Lord wants us to reach others. E o Senhor quer que nós alcancemos outros. And we want to be more effective in that way. E nós queremos ser mais efetivos dessa Amen. forma. Amém? Let's look at John chapter 4. Vamos olhar em João, no capítulo 4. The entire section from verse 1 to 26 A sessão completa do versículo 1 até o 26. is a dialogue that Jesus has with the Samaritan woman. É um diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana. I'm not going to read the entire chapter, Eu não vou ler todo o capítulo, but I will make comments, and you have some notes here with all of the different scriptures. mas eu vou fazer comentários e você tem notas aí com a escritura. But I want to look at sort of examining that scripture, looking at this area of the 3D model we've been talking about. Mas eu quero olhar para esse texto dentro daquela da ideia do modelo 3D ou tridimensional do Evangelho que nós estamos falando. I want you to see how in this gospel, Eu quero que você veja como nesse Evangelho Jesus is modeling word, power, and lifestyle. Jesus está modelando ou dando modelo de palavra, poder e estilo de vida. And how these different pieces flow back and forth. E como essas partes fluem na frente, atrás e continua trabalhando. And so let's just read each section. Então vamos ler uma sessão. And I think I have almost 17 different points here. E eu acho que eu tenho aqui quase 17 pontos aqui. But we'll move through them pretty quickly. Mas nós vamos mover por esses pontos rapidamente. And all at this time we're trying to do is identify, is Jesus at this point moving in word, power, or lifestyle? E tudo que nós vamos tentar aqui é identificar como Jesus está movendo em poder, palavra e estilo de vida. So we begin with the verse 1 to 3. Vamos começar nos versos 1 ao 3. And we're saying here that Jesus is modeling power.
Eu disse aqui que Jesus está modelando poder, because it's God's Spirit who's sovereignly working. porque é o Espírito de Deus que trabalha soberanamente. It says, therefore, when Jesus knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize but his disciples, he left Judea and departed again to Galilee. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. We see we're choosing the idea that he's modeling power here Nós estamos aqui escolhendo a ideia de que ele está modelando poder aqui, because well before the ministry opportunity that Jesus had in Samaria, porque muito antes da oportunidade de ministrar que Jesus teve em Samaria, God was fulfilling his plan. Deus estava cumprindo o seu plano. Even in the fact that he was allowing Jesus to be misunderstood, criticized, and even driven out of Judea. Até no fato de que Jesus estava sendo mal compreendido, criticado e aparentemente expulso da Judéia. The Holy Spirit was working in what appeared to be negative circumstances. O Espírito Santo estava trabalhando naquilo que aparentemente parecia ser circunstâncias negativas. God oftentimes works in negative circumstances to fulfill his ministry goals. Jesus, ou melhor, Deus muitas vezes trabalha em aparentes circunstâncias negativas para cumprir os seus objetivos. The key factor we want to see at this point is Jesus discerned what the Holy Spirit wanted him to do. O fato chave que nós queremos discernir aqui é que Deus discerniu aquilo que o Espírito Santo queria fazer. So he moved in this direction to Galilee. Então ele moveu nessa direção para a Galileia. We see the second point, Nós vemos aqui o segundo ponto, again this area of power, de novo nessa área de poder, because the Spirit is saying to Jesus to go. porque o Espírito diz vai. Because when he departed to Galilee, Porque quando ele partiu para a Galileia, now in verse 4 it says, but he needed to go through Samaria. agora no versículo 4 diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Now we have to understand that Jesus did not really have to go through Samaria. Então nós temos que entender que realmente Jesus não precisava passar por Samaria. Almost all Jews avoided Samaria. Na verdade, quase que todos os judeus evitavam a Samaria. But it was the Holy Spirit that was directing him to Samaria. Mas foi o Espírito Santo que direcionou Jesus a Samaria. And Jesus' obedience to the Spirit led him to a big ministry opportunity. E a obediência de Jesus ao Espírito levou ele a uma grande oportunidade de ministrar. Again in verse 5, number 3, De novo, no número 3, aqui no verso we again 5, see the power working nós vamos ver aqui o poder trabalhando, because we find Jesus coming to what we would consider a bridge place in history. porque nós vamos encontrar Jesus como se fosse aqui uma ponte baseada na história. So it says in verse 5, so he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. No versículo 5 diz assim, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. It was more than a coincidence that Jesus went to this particular place. Então foi muito mais que uma coincidência Jesus ter ido a esse lugar em particular. Because here, Sychar was a representative of a historical bridge between the Jews and the Samaritans. Porque Sicar aqui era uma ponte histórica construída entre judeus e samaritanos. And God was sovereignly preparing for a divine encounter. E Deus estava soberanamente preparando para um encontro divino. In number 4, verse 6 models for us a lifestyle. No número 4, o versículo 6 modela estilo de vida. We see evangelism that happens in everyday life. Nós vamos ver o evangelismo acontecendo a partir do cotidiano. Verse 6 says, Jacob's well was there. O verso 6 diz que a fonte de Jacó estava lá. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the wall, and it was about the 6th hour. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. It's like high noon, right? At that point. Era como meio-dia alto nesse ponto. And the setting for witnessing was right in the midst of everyday life situation. E
o lugar do testemunho foi, na verdade, um lugar bem no meio de uma situação do cotidiano, de I todo mean, dia. the well was something that everybody went to each day. O poço era algo que todo mundo ia, todo dia. Water was a necessity for life. A água era uma necessidade para a vida. And Jesus places himself in a situation where everyday life happens. E Jesus coloca-se numa posição em que a vida acontece todo dia. So we see number 5 in verse 7, Jesus modeling lifestyle, Nós vemos no Evangelism. número 5, versículo 7, Jesus modelando o because estilo de here vida, he's building a relational bridge. porque aqui ele está construindo pontes relacionais. The woman of Samaria came to draw water, and Jesus said to her, "Give me a drink." Versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. So Jesus begins an encounter with someone Então Jesus começa um encontro com alguém, by building from a common bridge. construindo a partir de uma ponte em comum. And that bridge is simply this: drinking water on a hot day. E essa ponte é simplesmente isso, beber água num dia quente. You know, can you imagine somebody doing construction around your place? Você imagina alguém fazendo um trabalho de construção em torno da sua casa, On a hot day, num dia quente, and you offer them a drink of water. e você oferece um copo de água. That could be the beginning of a conversation. E isso pode ser o início de uma conversa. In verse 8, No versículo 8, it models power modela poder, because you see discerning a divine moment. porque nós vamos ver o discernimento em momentos divinos. In verse 8, it says, "For his disciples had gone away into the city to buy food." O verso 8 diz, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus here discerned a divine opportunity. Então Jesus aqui discerne uma oportunidade divina. He was alone with this woman, Ele estava sozinho com essa mulher, which allowed for a one-on-one ministry opportunity. o que permitiu um ministrar um a um. This situation probably would not have happened if the disciples were present. Essa situação provavelmente não teria acontecido se os discípulos estivessem presentes. And so here in verse 9, Aqui no versículo 9, we see Jesus breaking down barriers, nós vamos ver Jesus quebrando barreiras. which again speaks of lifestyle O evangelism. que, de novo, fala do evangelismo com estilo de vida. Because the woman says this, Porque a mulher diz, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealing with the Samaritans." como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. By Jesus speaking and relating to this woman, Em falando e se relacionando com essa mulher, he was reaching across social barriers. Jesus estava indo além das barreiras sociais. He was reaching across religious Ele barriers. estava indo além das barreiras religiosas. He was reaching across ethnic Ele barriers. estava alcançando mais além das barreiras He was étnicas. reaching across gender Ele barriers. estava indo além das barreiras de sexo. The context that Jesus ministers here, this initial contact, was a bold act of love. Esse contato inicial de Jesus aqui foi um ato de amor bem corajoso. There's so many times that we have to break down cultural barriers in our lives. Tem muitas vezes que nós temos que quebrar barreiras culturais nas nossas vidas. It's hard for us to move across those that we already know. É muito difícil de nos movermos entre aqueles que nós já conhecemos. But Jesus was willing to reach across the room. Mas Jesus, ele estava com o desejo de cruzar a sala. I think Bill Hybels talks about one of his books. He says might have been titled "Walking Across the Room." Bill Hybels escreve um livro e ele fala cruzando a sala. You see it happening all the time. Você vê acontecendo todo o tempo. I mean, you come to church, Você vem à igreja and it's the same people that talk to the same people all the e time. você vai ver pessoas conversando com as mesmas pessoas todo o tempo. And you might have somebody that's new, E quando tem alguém que é novo or somebody that's alone. ou alguém que está sozinho, And does anybody walk across the room e será que alguém vai cruzar a sala to begin a conversation para with them? começar uma conversa com aquela pessoa?
Jesus did this. Jesus fez isso. In verse 10 to 12, Nos versículos 10 ao 12, he continues to model this lifestyle evangelism continua a modelar o evangelismo com o estilo de vida, where he's building on the initial bridge that he had. onde ele começa a construir naquela ponte inicial que ele It teve. says, Jesus said to her, Falou, Jesus respondeu a ela: if you knew the gift of God who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. And the woman said to him, Sir, you've nothing to draw with, and the well's deep. Where then do you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus used a common point of interest, which is water. Jesus usou um ponto de interesse comum, que era a água. And there he introduced spiritual concepts E depois ele introduziu conceitos espirituais that would connect with the woman's sense of history. que iria conectar com o sentido de história daquela mulher. We have a pastor friend Nós temos um pastor amigo who has been working in India, que tem trabalhado na Índia, sinking a lot of wells. cavando vários poços. Whenever he finds a community that he can put a well, Em todo tempo que ele acha uma comunidade que there ele are pode cavar um people poço, from America or from other places that have sponsored these wells to be put in. pessoas que têm aqui dos Estados Unidos ou de outros lugares que têm ajudado a construir esses poços. So the wells provide a sense of good water for that community. O poço provê um senso de uma boa água para aquela comunidade. But he's also used the wells as a means to be able to bring out the Jesus film. Mas ele também usa o poço como um meio de trazer o filme de Jesus. And so he's allowed the well to become a sort of a connection point for that community. Então ele permite com que aquele poço seja um ponto de conexão com aquela comunidade. To not only provide them with good running water, Não somente prover a eles uma boa água, but also to present the gospel of Jesus to mas them. também apresenta o evangelho de Jesus Cristo a eles. Jesus built on his bridge with this woman, Jesus construiu nessa ponte com essa mulher. and he begins to make a connection between what is natural and what is supernatural. E aí ele começa a construir sobre aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. Now in verse 13 and 14, Agora nos versículos 13 e 14, we see Jesus modeling the word. nós vamos ver Jesus modelando a palavra. The truth is going to come out now. A verdade virá à tona agora. In verse 13 and 14, Nos versos 13 e 14. Jesus said to this woman, Whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque Jesus- a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus now is beginning to reveal the path to eternal life. Jesus agora está começando a revelar o caminho para a vida eterna. He's steering the conversation from everyday life to eternal life. Ele está levando a conversação da vida cotidiana para a vida eterna. Again, we see in verse 15 the model of power. Depois nós vamos ver aqui no verso 15 o modelo de poder. We see the Holy Spirit at work as he's drawing this lost woman. Nós vamos ver o Espírito Santo trabalhando para atrair essa mulher. Because in verse 15, the woman says to Jesus, Porque no versículo 15 a mulher diz a Jesus: Give me this water that I may not thirst, nor come here to draw. Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Now, she doesn't understand everything fully yet. Ela ainda não havia entendido tudo, But the Holy Spirit begins to prepare and draw this woman to receive the gospel. mas o Espírito Santo havia começado a preparar e trabalhar para que essa mulher recebesse o evangelho. And rather than confront the woman, E ao invés de confrontar a mulher, Jesus
prompted a positive response that generated further interest in God's kingdom. Jesus impulsiona uma resposta positiva que gera um interesse posterior ao reino de Deus. We see in verse 16 the model of power, Nós vamos ver no versículo 16 o modelo de poder. because here the Spirit of God is probing deeper. Porque aqui o Espírito de Deus está sondando profundamente. In John 4:16, Jesus says to her, "Go call your husband and come here." No versículo 16, Jesus diz, vai, chama o teu marido e aí vem aqui. So the Holy Spirit prompts Jesus to ask about her husband. Então o Espírito Santo impulsiona Jesus a perguntar a respeito do seu marido. Jesus was willing to confront a deep sin in this woman and in the lives of those he encountered. Jesus, ele queria confrontar aqui esse pecado profundo na vida dessa mulher e na vida de qualquer um que ele encontrasse. In verse 17 and 18, we see again the idea of power being present because the Spirit is doing something supernatural. Nos versículos 17 e 18, nós vamos ver poder sendo modelado aqui, porque o Espírito começa a operar sobrenaturalmente. In verse 17 and 18, Nos versículos 17 ao 18, the woman says, "I have no husband." And Jesus said to her, "You have well said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly." a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. The Holy Spirit revealed to Jesus that there was a morality problem in this woman's O life. Espírito Santo revela a Jesus que havia um problema de moralidade na vida dessa mulher. The Spirit of God gave Jesus a word of knowledge to help this woman to come to the Lord. O Espírito Santo deu a Jesus uma palavra de conhecimento para ajudar que aquela mulher viesse ao Senhor. What we keep seeing here so far is the model that Jesus shows us is relying on the power of the Spirit and our lifestyle to open the door for sharing the word. O que nós estamos vendo até agora é que o modelo que Jesus nos mostra é o de confiar no poder do Espírito e em nosso estilo de vida para abrir a porta para compartilhar a palavra. In the 13th point, No 13º ponto, we're looking at verse 19, nós vamos olhar o verso 19. and it's modeling power. E ele modela poder. The Spirit here brings conviction to the woman. O Espírito aqui traz convicção à mulher. In John 4:19, the woman says to Jesus, "Sir, I perceive that you are a prophet." Em João 4,19, a mulher diz, Senhor, vejo que és profeta. She was convicted by the Holy Spirit. Então ela está convicta pelo Espírito Santo. She recognized spiritual truths. Ela reconhece verdades espirituais. And we see her continuing in her conversation in verse 20. E aí nós vamos ver no versículo 20 ela continuando com essa conversa. And this models the word E aí modela a palavra, because we see here questions about religion. porque nós vamos ver aqui questões sobre religião. She says, "Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say in Jerusalem is the place where one ought to worship." Ela diz, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. You can see actually this woman trying to turn the conversation into a religious debate. Nós vamos ver aqui que essa mulher, na verdade, está tentando transformar a conversa num debate religioso. This is significant in the fact that there had just been a supernatural event that had taken place to reveal things about her life. Isso é especialmente significante devido ao fato sobrenatural de que, ou melhor, de que eventos sobrenaturais têm acontecido naquele lugar. But in verse 21 to 24, Mas nos versículos 21 ao 24, Jesus models the sharing of the word Jesus modela o compartilhar da palavra. because direct spiritual truth now needs to be shared. Porque a verdade espiritual direta é compartilhada. So Jesus said to the woman, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you don't know. We worship we know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming and now is when true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Jesus simplified the discussion, Jesus simplificou a discussão and he clearly presented spiritual truths. e ele claramente apresentou verdades espirituais. And here Jesus was leading her to a direct point of decision. E aqui Jesus estava levando ela a um ponto direto de decisão. We see in verse 25, Nós vamos ver no versículo 25, it again models power modelando de novo o poder, because the Spirit brings conviction. porque o Espírito traz convicção. In verse, the woman said to Jesus, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When he comes, he will tell us all things. E a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Again, we see the Holy Spirit drawing her. De novo, nós vamos ver o Espírito Santo atraindo ela. She's being drawn to the kingdom through the truth that's being shared. Ela está sendo atraída ao reino através das verdades que estão sendo compartilhadas. Through the conviction that she's receiving from the truth. Através da convicção que ela está recebendo da verdade. And here in verse 26, E aí no versículo 26, Jesus models the word Jesus modela a palavra, because he fully reveals the gospel. porque ele revela completamente o evangelho. In verse 26, Jesus said to her, I who speak to you am he. Ele fala no versículo 26, eu o sou, eu que falo contigo. So Jesus finishes this encounter by fully revealing the way of salvation. Então Jesus termina o encontro revelando plenamente o caminho da salvação. He told this woman who he was Ele falou a ela quem ele era, so she could enter God's kingdom. para que ela pudesse entrar no reino de Deus. When you look at these 17 observations, Quando nós olhamos para essas 17 observações, almost half of them deal with the power of the Spirit. quase que metade delas lida com o poder do How Espírito. much we need to develop the sensitivity. Quanto que nós precisamos desenvolver a sensibilidade do Espírito Santo. We think about the results of this. Quando nós pensamos sobre os resultados desse The encontro. first result is the woman came to Christ. O primeiro resultado é que essa mulher veio a Cristo. You see from verse 39 Nós vamos ver dos versículos that the woman 39. came to Christ and led many people in her town to him through her testimony. Que essa mulher veio a Cristo, no versículo 39, e depois ela direcionou muitas pessoas da sua cidade a ele através do seu Not only testemunho. was this woman evangelizing her community, Não somente ele estava evangelizando a sua comunidade, but Jesus was invited to minister in her town. mas Cristo foi convidado a ministrar na sua cidade. It enabled him to reach more people for Christ. O que fez com que ele falasse ou levasse mais pessoas a Cristo. We see this in verse 41, Nós vamos ver isso no versículo 41. because many more people came to Christ. Porque muitos mais vieram a Cristo. And then in verse 42, E depois no versículo 42, we see the people's faith deepen because they understood spiritual truths. você vai ver a fé das pessoas sendo aprofundada porque eles entenderam as verdades espirituais. So because Jesus had this interaction with this woman, Então, porque Jesus teve essa interação com essa mulher, he was able to demonstrate not only the word, power, and lifestyle, ele foi capaz não somente de demonstrar palavra, poder e estilo de vida, she came to Christ. ela veio a Cristo. She had a great influence over her own community. Ela teve uma grande influência na sua própria comunidade And it also opened the door for him to further speak the gospel e ela também abriu a porta para que Jesus falasse in do the evangelho community. na sua comunidade. Yeah, as you think about this, maybe you can think about some other passages where you could perhaps follow the same kind of analysis. Então, quando você pensa sobre isso, você pode pensar também sobre alguma outra passagem que você possa fazer a mesma análise. Maybe I'll just ask for some input here. Is there some other passages you can think of in the Bible where we could sort of do the same kind of analysis? Talvez eu possa abrir aqui para você falar alguma coisa. Será que você se lembra de alguma passagem na Bíblia que
que dá para fazer mais ou menos a mesma analogia ou a mesma análise. where you see the word being shared, the testimony, and also the lifestyle, and also the power of God. Onde você vê a palavra sendo compartilhada, o estilo de vida e o poder. Any thoughts about some other Algum, areas where we could maybe use as another example? algum pensamento, alguma área onde nós possamos usar como We don't need to algum go outro into all the exemplo? detail, just to give some thought about. Nós não precisamos entrar em todos os detalhes, somente algum pensamento a respeito. Alguém aqui mencionou talvez do jovem rico, the young ruler. Okay, maybe. rich young ruler. Rich young ruler. Okay, good example where we could break down and see Onde nós example. podemos quebrar e ver os exemplos de estilo de vida, poder e palavra. Quando Filipe estava descendo o caminho, ele encontrou o eunuco no caminho. When Philip was going down the road and found the eunuch. Okay. Um, So Philip the evangelist with the Ethiopian eunuch, yes, Felipe, o evangelista com o eunuco etíope. we see the power of God leading Philip. Nós vamos ver o poder de Deus levando o Felipe. The conversation of the word itself over who wrote this word, who's he speaking of, right? A Isaiah. conversa sobre a palavra, sobre quem escreveu aquilo, sobre quem ele estava falando. In the explanation of taking place there. E a explicação acontecendo ali. And then, Philip's baptizing this eunuch as he responds to this conviction. E Felipe batizando o eunuco como resposta dessa convicção. Alguém mencionou o filho pródigo? Alguém mencionou o filho pródigo, the prodigal son, Okay. was mentioned. Ele tinha um estilo de vida que acabou indo para outro estilo e voltou para o mesmo estilo de vida. He had a lifestyle, went to another lifestyle and came back to the father's house. In the prodigal son, we see a lot of things happening, almost the Holy Spirit doing work on this boy when he's away from his father. No filho pródigo nós vamos ver muita coisa acontecendo, onde o Espírito Santo faz um grande trabalho nesse jovem enquanto ele estava longe do seu pai. And yet, when he does come to his father, E ainda assim, quando ele vem de volta para o seu pai, his father reestablishes him as a son, not a slave. e o seu pai restabelece ele como um filho, não como um escravo. Again, with the idea of the rejoicing that we do when a person comes to Christ. De novo, a ideia daquela alegria que nós temos quando uma pessoa vem a Cristo. Any other thoughts of Algum outro pensamento? examples where this works? Exemplo? Alguém quer citar alguma coisa? Pastor Ron, Yes. I think the passage in Acts 3, Eu acho que a passagem em Atos 3, Mm-hmm. where Peter and John are going to the temple right after being filled with the Holy Spirit. Okay. Yeah. onde Pedro e João estão indo ao templo depois de ser cheios do Espírito Santo. And Layman. Peter says to the man who's sitting there begging for money, Onde aquele homem estava lá, aquele homem aleijado estava lá pedindo dinheiro. Mm-hmm. Yeah. look at us. So we see the. Go ahead. I think that this man had already decided on the disciples, but Peter's invitation to look at us was look at us as men in the community. Look at the way we walk. Look at the way we behave. Look at our, as you were saying, as our character before the world. Mm-hmm. É interessante que quando Pedro e João falam para ele, olhe para nós, falando, olhe para nós como homens da comunidade, olhe para o nosso caráter, olhe como nós nos comportamos diante do mundo. Né? Interessante, Pastor Cássio. Very interesting. So you see the lifestyle and then the power, Você vê o estilo de vida e depois o poder, because silver and gold have I none, but
what I do have, I give in the name of Jesus. Rise up and Que eu walk. não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus eu dou, levanta e anda. Yeah. And then the continual dialogue that happens in the temple following that present Jesus Christ as Lord. E depois o diálogo e a mensagem que se seguiu dentro do templo, apresentando Jesus como Senhor. Amen. Amém. Some other ideas? Alguma outra ideia? Pastor Dalton de Newham, falando de Jonah. Mhm. Teve seu estilo de vida, né? Mudado, talvez pela dor, né? Teve que ter o seu estilo de vida mudado para depois ele cumprir, né? O propósito de Deus para a vida dele. He had his lifestyle changed, even through pain. For then God had His purpose in his life. Praise God. Yeah. Somebody wrote here, Paul and Silas in the prison. Okay. Paulo e Silas na prisão. Alguém escreveu. So with the with the jailer. Yes. Let me just see. Philippian. Pastor Pedro Daniel escreveu Paulo e Silas na prisão. Sim, o pastor Dalton acabou de falar de Jonas, que é muito importante essa colocação. Yeah. So again, you know, just the reality of a faith of somebody being beaten. De novo, a realidade da fé de alguém sendo espancado And worshiping the Lord e adorando a Deus under those severe conditions. debaixo daquelas condições severas. And then through God's power, there's an earthquake, E depois, pelo poder de Deus, teve um terremoto and the prison cells open. e a prisão foi aberta. And just for all of the prisoners to stay there. E depois todos os prisioneiros permanecerem lá. Talk about the power of God, where they would actually be able to hear the testimony of what Jesus was doing. Ali fala do poder de Deus, de que, na verdade, eles tiveram a oportunidade de ouvir o testemunho, a pregação da palavra através de Paulo e Silas. Amen. So, Amém? how about Acts 10 with Cornelius? E a respeito de Atos 10, a ida à casa de Cornélio, How do we see the Holy Spirit working in connection to that testimony? como nós vemos o Espírito de Deus trabalhando em conexão com aquela história? Alguém quer fazer um comentário em Atos 10, Cornélio? I think it's like an incredible encounter when you see the Holy Spirit preparing Cornelius and his family. A gente pode ver aqui um encontro incrível conforme o Espírito Santo prepara Cornélio e sua família, Where he gets actual direction from the Spirit of God to send for Peter. quando nós vemos a direção do Espírito Santo de Deus mandando Pedro, This great miraculous vision that Peter has to prepare his own heart. essa visão maravilhosa e miraculosa que Pedro teve para preparar o seu próprio coração. And I just want to point out that Peter was spending time with the Lord when he got that vision. Eu só quero fazer aqui um ponto, que Pedro estava passando um tempo com Deus quando ele teve aquela visão. And the Holy Spirit had to adjust some things in his life about going cross-cultural. E o Espírito Santo teve que trabalhar algumas coisas na sua própria vida sobre como ir e cruzar a cultura. Even to be able to have him respond to go with these people that came to receive him. Mesmo ao ponto dele ter que responder ou ser
poder responder a essas pessoas que vieram ao seu encontro. Peter overcomes his own resistance to go to a Gentile. Pedro, ele venceu a sua própria resistência de ir a um gentil. And as he shares the word of God with them, E conforme ele compartilhou a palavra de Deus com eles, some power aspect happens where they're baptized in the Holy Spirit. um aspecto poderoso aconteceu porque eles foram batizados com o Espírito Santo. Which again opens the door for Peter to realize that God had received and accepted these Gentiles. Que abre de novo aqui a realidade para Pedro de que Deus havia recebido aqueles gentios inaceitáveis. And so should he in the church. Sorry. And so should he in the church. E, portanto, ele deveria aceitá-los na igreja. So they were baptized in water following. E depois eles foram batizados nas águas. I think we can see in many of these different examples that we've looked at, Eu acho que nós podemos ver nesses muitos exemplos que a gente olhou agora, the aspect of lifestyle, o aspecto de estilo de vida, the aspect of power, o aspecto do poder. that the Holy Spirit is doing something O Espírito Santo está fazendo algo prior to, antes de, during the testimony, durante and even as a result of that. e como resultado do And testemunho. that there needs to be a word shared in the process of this. E tem que haver uma palavra compartilhada nesse processo. So for the evangelism to really have an effect, Então, para que o evangelismo tenha realmente um efeito, we need to have a lifestyle that's conducive to be able to present that gospel. nós temos que ter um estilo de vida que e uma conduta que é apresentável a esse evangelho. Trust that the Holy Spirit will lead us and guide us in the process. A crer que o Espírito Santo vai nos liderar e nos guiar no processo. Trust that the Holy Spirit is also preparing the other individual to receive. Crendo que o Espírito Santo também vai preparar os outros indivíduos que vão receber. And to be able to relate the Word of God to the situation or the place that we're in at the time. E ter o discernimento do Espírito de Deus sobre aquilo que nós estamos passando ou vivendo naquele momento. One of the questions that I put here for a place to discuss Uma das questões que eu coloquei aqui sobre a discussão e a consideração, it says, how can we better recognize God's leading when things are not going the way we planned? como podemos reconhecer melhor a direção de Deus quando as coisas não estão indo da maneira que planejamos? Is it difficult to obey the Spirit's prompting when the leading is unconventional? É difícil obedecer aos impulsos do Espírito Santo quando somos dirigidos de maneira não convencional. Or what would be naturally chosen by us? How do we overcome this problem? Como então que nós vencemos esse problema daquilo que não é naturalmente escolhido por nós a fazer? Because oftentimes we see God using sometimes problems Porque muitas vezes nós vemos Deus usando problemas as a means to communicating His gospel. como um meio de comunicar o seu evangelho. So how can we maybe, many of you travel. Então, como talvez eu sei que muitos de vocês viajam, If you have a delayed flight, e se você tem, por exemplo, um voo atrasado, it might be a problem. talvez seja um problema, It could also be an opportunity. mas também pode ser uma oportunidade. How can we better recognize God's leading Como que nós podemos reconhecer melhor o que Deus está nos levando a when fazer? things maybe don't go the way we planned it to go? Quando as coisas não vão exatamente do jeito que nós planejamos ir. Any thoughts? Pensamentos, considerações. Does anyone have an example maybe of Talvez você tenha um exemplo disso. Pastor Ali, Sim, senhor. alguns anos atrás, Deus me mandou trocar um carro. A few years ago, God told me to change a car. E eu, perto dessa casa aqui, nós tínhamos relacionamentos com pessoas que trabalhavam nas lojas onde possivelmente eu compraria esse carro.
In my surrounding area, I had people that I had relationship, and those people who used to work in places that would sell cars, those kinds of cars. As portas que fecharam nesse conhecimento, nessas amizades que eu achava que viria o negócio através deles. O senhor pode repetir as primeiras palavras porque cortou, pastor? As portas se fecharam através Ok. dessas amizades que eu achava que ia ser. Okay. The doors were closed down through these people that I thought would have the way to get the car. Aí eu orei e disse ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não preciso trocar o carro, eu nem quero trocar o carro. And then I prayed and I told God, Lord, I don't need to change the car and I don't want to change the car. Mas Deus me mandou para um dealer de carro lá em Miami, a mais ou menos 1 hora de casa. But God sent me to a dealer in Miami about 1 hour from my house. Chegando lá, eu entendi por que Deus me fez chegar lá. When I got there, I understood why God made me go there. Na conversa, né, da compra do carro e tudo, com o finance manager que estava fazendo o financiamento do carro para nós, When we were talking to the financing manager through the conversation, a gente conversando e eu tinha recém-aprendido uma ferramenta de evangelismo. and we were talking, and I had just learned a tool of evangelism. E eu apliquei aquilo que eu aprendi. And I- Esse homem aceitou Jesus com lágrimas nos olhos. And I applied, Deus não queria me dar um carro, queria ganhar uma vida para o céu. and I applied what I've learned, and that man got saved with tears in his eyes. So God didn't want me to change the car; He wants to save a soul. Yeah. Amen. Amen. Praise God. Aleluia. Any other thoughts? Algum outro pensamento, alguma outra coisa? What are some of the everyday life situations that we could use to develop bridges for witnessing? Quais são algumas realidades cotidianas da nossa vida que nós poderíamos construir pontes para testemunhar de Deus? We don't go to wells anymore to get water. Nós não vamos mais a poços para pegar água, não We é? open the faucet in our house. Nós abrimos as torneiras da nossa casa. But what about our situation? What about our lifestyle? Where can we find places where we can make bridges with people? We use an example here of a car dealer. Mas na nossa situação, na nossa vida cotidiana, quais são as pontes que nós podemos criar aqui no dia a dia? Nós vimos aqui um exemplo do vendedor de carro. Irmãos, podem participar, viu? Está autorizado. We're looking into your living rooms. Yeah. That's how I know if someone's here. What do you think? What are some common life situations that can help us build a bridge with someone? Vocês aqui, o que vocês acham? Alguma situação do dia a dia que pode nos ajudar a construir alguma ponte de contato, relacionamento com alguém para falar de Jesus? Pastor Salmão Silva. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades todos os dias, né? I believe we have a lot of opportunities every day. Todo dia a gente vai para o trabalho, Every day we go to work, ou a gente vai para o supermercado, we go to the supermarket. ou você vai quando vai cortar o cabelo, When you go cut your hair, quando você vai numa lanchonete, num restaurante. when you go out for a meal in a restaurant,
creio que a gente precisa estar mais alerta para entender que qualquer lugar que formos é uma oportunidade. I think we need to be more sensitive to understand that everywhere we go, it's an opportunity. Acho que às vezes falta aquilo que a Bíblia diz, né, em Atos, aquela ousadia de só começar a conversar. I think we lack what the Bible says, the boldness that we see in Acts of beginning, of doing. Yeah. Eu creio que é só, né, um sorriso, um cumprimento, e começar um pequeno diálogo e entrar no assunto como foram citados aí já alguns exemplos. I believe it's about a smile, a little dialogue. We enter into the issue and we will see God operating as we saw some examples. Okay. Yeah. Bruno, você falou do trabalho? Acho que o mais comum aqui é o trabalho. Yeah, I think the most common here is the workplace, where we can. Muito embora assim a cultura americana seja um pouco diferente da brasileira, porque no Brasil você qualquer Might have to olhar repeat it. é um start para você começar a falar. Muito embora ele está falando aqui que o trabalho é um bom lugar, muito embora a cultura americana seja muito diferente, porque no Brasil qualquer coisa você já começa a falar, né? Aqui por causa do idioma até existe uma restrição. He's saying that we have some cultural barriers, maybe few things that will hinder us to speak here, like the language or any other thing, because when you are in your country, everywhere, every conversation can become an opportunity. And here we have some barriers that we have to break through. Pastor, eu queria só ressaltar uma questão nossa aqui do Fall River. I would like to. Um irmão está falando aqui, é um obreiro nosso, ele gostaria de ressaltar uma questão que acontece aqui na nossa região. I would like to say something about Fall River. Nós temos aqui muitos que são desviados, né? We have a lot of backsliders here. Nós temos muito desviados aqui. E esse tipo de reconexão se torna, eu penso que se torna até mais difícil de você chegar no desviado do que chegar numa pessoa que nunca teve contato. Aí eu acredito que às vezes na nossa situação aqui é difícil essa reconexão com o desviado mais do que com aquele que nunca teve contato. I believe it's sometimes it's more difficult to speak to a backslide than someone that never had a contact with the gospel. Nós temos um exemplo aqui nosso, né? Que é o nosso amigo que veio no ensaio do louvor, e através da música, dos louvores ali, ele se reconectou e pediu para estar participando e conseguiu fazer uma reconexão com Deus. Ele falou, pode ser esse o caminho que Deus está querendo de mim, nosso amigo Marco. Ok? O Marco. Sim, nós temos um amigo aqui que veio através de um grupo de louvor e começou e se reconectou através do louvor. We have a friend here that started to get reconnected through the worship team. He's trying to reconnect through the worship team. Uma estratégia. São ferramentas, são estratégias que a gente pode usar. These are tools and strategies that can be used. Oftentimes, when we talk about backsliders, Muitas vezes quando nós falamos sobre desviados, there may be some great disappointment in their life eles podem ter grandes decepções na vida deles, or hurt ou talvez ferimentos, or misunderstanding of what the gospel is. ou talvez uma falta de compreensão do que o evangelho é. Some of that can be at the fault of the church Alguma dessas coisas pode ser por causa da igreja, por and, culpa da and, igreja and the character and lifestyle that we portray. e do estilo de vida, de caráter que nós mostramos. Yet at the same time, Jesus came for sinners. He didn't come for those that were not sick. Mas da mesma forma Jesus veio para aqueles que são doentes e não para os que são sãos. I think by his example,
Eu acho que pelo seu exemplo, we're not going to just argue about religion, ele não falou somente sobre religião, but really come to the truth of the matter. mas ele entrou no cerne da questão. Is the question and the need that the individual has to find peace. A questão e a necessidade que o indivíduo tem de encontrar a paz. We may not be able to answer every question, Nós talvez não tenhamos a capacidade de responder todas as perguntas, but we can give them the truth of God's word. mas nós podemos dar a verdade da palavra de Deus. I went to a memorial service just a couple weeks ago. Eu fui a um serviço memorial há uns dias atrás. A young girl who was very much a devoted Christian. Uma jovem garota que era muito cristã, uma cristã devota, Had served in missions in many countries in Africa. serviu como missionária em muitos países na África, Was a music leader, era uma líder de louvor, but she had a kayak accident and drowned. mas ela teve um acidente com um caiaque e afundou. 32 years old. 32 anos de idade. Many people would try to rectify and say, how can this happen? Muitas pessoas podem pensar e dizer como isso pode acontecer. Well, none of us can always understand how this can happen, A verdade é que nem tudo nós podemos entender como acontece, but we know that God's thoughts are higher than our thoughts, and His Mas- ways are higher than our ways. mas nós sabemos que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos e os caminhos dele também são maiores que os And we nossos. know that He loves us. E nós sabemos que ele nos ama. And so while we might not be able to answer some of these tough questions that people have in their hearts, Então, ao mesmo tempo que nós não temos condições de responder às questões difíceis que as pessoas têm nos seus corações, we can find peace in the parts that we do know. e nós podemos encontrar paz nas partes que nós sabemos. So again, I think when we're ministering to others, Então, de novo, nós sabemos que conforme nós estamos ministrando a outras pessoas, we have to be sensitive to the Holy Spirit nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, so that we don't get off on a tangent arguing some thoughts. para que nós não venhamos a chegar no ponto de estar discutindo algumas coisas, But we can really center in on the real issue, mas que nós possamos entrar no verdadeiro assunto, no verdadeiro problema, because that's what's really going to set someone free. porque é exatamente isso que vai libertar as pessoas. And so far we've been looking at these three aspects. Então, até agora nós olhamos esses três aspectos. We realize that we have everyday situations that we can use Nós entendemos que nós temos situações da vida cotidiana que nós podemos usar as a bridge to witnessing God's love for us. como uma ponte que Deus constrói sobre o amor dele por nós. Even when things don't go the way we thought they should go, Mesmo quando as coisas não vão ou não acontecem da forma como nós pensamos que elas it deveriam, might bring us to this opportunity elas podem nos trazer a esta oportunidade for sharing the gospel. de compartilhar o evangelho. When I think about the example of Paul and Silas in the Philippian jailer, Quando eu penso sobre Paulo e Silas na cadeia em Filipos, you remember prior to that there was a closed door for Paul. você se lembra que antes daquilo teve uma porta fechada para Paulo. And then he got this Macedonian call. E depois ele tem esse chamado macedônio. And he saw that as God's vision for the direction he needed to head. E ele viu como uma visão de Deus para a direção que ele tinha que tomar. And as he moved in the direction that he thought God called him to move in, E conforme ele se moveu na direção que ele pensou que Deus queria que ele se movesse, he ends up beaten ele acabou sendo and espancado thrown into jail. e jogado na prisão. Now, for some of us, we'd be thinking, did we really hear God? Para alguns de nós, portanto, nós estaremos pensando, será que ele ouviu Deus mesmo? Because all of a sudden there was some hardship in front. Porque de repente aconteceu algumas coisas erradas na vida But dele. the hardship became the means to be able to birth a church in Philippi. Mas a dificuldade se tornou um meio de nascer uma igreja em Filipos. And when you read the letter that Paul wrote to Philippi later, E depois, quando você lê a carta que Paulo escreveu para os filipenses depois, you find that this church was so dear to him
E você vai encontrar que essa igreja ela era tão querida dele and supported his apostolic ministry perhaps more than any other church. e que deu suporte ao seu ministério apostólico mais do que qualquer outra igreja. And so this was God's plan. Então esse era um plano de Deus. And sometimes the things that seem so detrimental to us E às vezes as coisas que aparecem tão em detrimento para nós. can be God's will Pode ser o plano de Deus to accomplish something great in our para lives. cumprir algo maior na nossa vida. And opportunities for us to reach more people for E a Christ. oportunidade para nós alcançarmos mais pessoas para Cristo. I know as I've talked to some of the pastors, even the ones here, Eu sei que conforme nós falamos com os pastores, ainda há alguns aqui, the path to get here today, o pastor que está... Sorry? the path to get here today for O, these pa- pastors o caminho para chegar aqui hoje was not an easy path, não foi um caminho fácil and it was filled with great hardship. e foi cheio de dificuldades. And yet, God's shining his light in the midst of the darkness Mas ainda assim Deus brilha a sua luz no meio da escuridão and giving new hope in the midst of what seemed to be a closed door. e dá uma nova esperança naquilo que parece ser uma porta fechada. Because he's the one that rules and reigns in our lives. Porque Ele é o Deus que reina na nossa vida. And so we look forward to what God wants to do. Então nós olhamos adiante para ver aquilo que Deus vai fazer. Help us, Lord, to obey you Senhor, nos ajude a obedecê-lo. when the leading is not the way we planned, Quando o caminho não está do jeito que nós not the way planejamos. we would naturally choose. Não o jeito que nós naturalmente But escolhemos. help us overcome our problems Mas ajude-nos a vencer os problemas. so that we can be good witnesses for you. Para que nós sejamos boas testemunhas para o Amen. Senhor. Amém? Amen. Amém. We're going to have lunch now, and then if there's any things that you want to bring up, please do so. Se houver qualquer coisa que você queira falar, traz pra gente. Nós vamos ter um break de almoço agora. And our lunch will be till 12:45 E o nosso lanche vai ser até 12h45, Eastern Standard Time, no tempo correto. and we'll come back together for Unit 5 after E nós lunch. vamos voltar para a unidade 5 daqui a pouco. Some